A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais uma vez, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se neste canal para nos ajudar a crescer aqui nesta plataforma e levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Não esqueça também de compartilhar este vídeo, assim mais pessoas terão acesso à leitura da santa e bendita palavra do Senhor. Amém, meu querido? Amém, minha querida? E também, se você recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito bom que você assista a partir do primeiro vídeo desse plano de leitura anual. Afinal de contas, se você a partir do primeiro vídeo começar direitinho, em um ano você lerá toda a Bíblia, você lerá toda a palavra de Deus. Então, é só acessar aqui os cards e você terá acesso à playlist, onde você vai poder assistir a partir do vídeo 1. Amém? Então, vamos para a leitura. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e ao seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. E quando sacrificardes sacrifício pacífico ao Senhor, da vossa própria vontade o sacrificareis. No dia em que o sacrificardes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado com fogo. E se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, coisa abominável é, não será aceita. E qualquer que o comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou a santidade do Senhor. Por isso, tal alma será extirpada do seu povo. Quando também cegares a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Veja que você vai lembrar do ano sabático, onde o homem não deveria plantar nada, e aquilo que a terra desse naturalmente era do pobre e do estrangeiro, para que todos tivessem acesso ao mínimo de comida. E aqui Deus cria outra lei, então, para proteger o pobre e o estrangeiro, o necessitado, onde o homem, na hora que fosse colher, fazer a sua colheita, os cantos do seu campo, ele não deveria colher totalmente. Ele sempre deveria deixar algum fruto para que o pobre e o estrangeiro pudesse comer. E também na hora da colheita, aquilo que já estivesse caído no chão, ele não deveria recolher o caído no chão. Deveria deixar também para o pobre e para o estrangeiro. Aqui nós podemos ver duas coisas. Primeiro, o cuidado de Deus com o pobre e com o estrangeiro, e segundo, que também nós podemos entender espiritualmente que aquilo que está caído, aquilo que é no chão, não é para o povo de Deus. Para o povo de Deus é aquilo que está no alto, é aquilo que está na árvore, o fruto principal. Amém? Vamos voltar à leitura. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até amanhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Veja, quando ele diz aqui, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, o
que Deus está querendo dizer com isso? Que é não aceitar a causa do pobre e dizer, eu vou favorecer essa pessoa porque ela é pobre, e com isso praticar uma injustiça, nem também respeitar o grande no sentido de dar a vitória ao grande, querendo assim respeitá-lo mais. Não, essa pessoa é rica, essa pessoa é importante, vou dar o ganho de causa para ela. Não, a justiça tinha que ser feita e ser julgado tudo com reta justiça. Aquele que tivesse o direito receberia o ganho. Vamos continuar. Não andarás com mexeriqueiro entre teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. É interessante e seria muito bom que o povo de Deus hoje obedecesse essa ordenança de não andar com mexeriqueiro, porque infelizmente os templos estão cheios, isso mesmo, os templos estão cheios de fofoqueiros, pessoas que gostam de estar falando da vida dos outros, e isso não é agradável diante do Senhor. Afaste-se do fofoqueiro, que a pessoa que chega para você hoje para falar de alguém, quando você der as costas, é de você que ela vai falar. Vamos voltar aqui à leitura. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo. Não semearás sementes de mistura, e vestes de diversos estofos misturados não vestireis. E quando um homem se deitar com uma mulher que for serva, desposada do homem, e não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então serão açoitados, não morrerão, pois não foi libertada. E por oferta de expiação pela sua culpa, trará o Senhor à sua porta da tenda da congregação um carneiro. E com o carneiro da oferta pela expiação da culpa, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, pelo seu pecado que pecou, e o seu pecado que pecou lhe será perdoado. E quando tiveres entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agourareis nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Pelos mortos não dareis golpes nas vossas carnes, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Aqui esse texto é muito utilizado para falar sobre tatuagem. Inclusive a Bíblia, na tradução nos dias de hoje, diz não fareis tatuagem. Mas o texto aqui não está falando de tatuagem. Veja que ele diz pelos vossos mortos ou pelos teus mortos. Do que ele está falando aqui nesse texto? O que esse texto aqui ele quer dizer? Ele vem falar da questão da idolatria. É como no caso, por exemplo, de Elias, quando os profetas de Baal começam a se cortar, se flagelar, dando golpes nos corpos e fazendo marcas nos corpos em adoração àqueles deuses. É como muitas vezes acontece também nas religiões afrodescendentes, onde são feitas incisões na pele, marcas no corpo em adoração a essas divindades. É disso que Deus está falando aqui. Se você quiser, inclusive, assistir um vídeo falando um pouco mais sobre a questão da tatuagem, se é pecado, se não é, se pode ou se não pode, eu vou deixar na descrição deste vídeo
um vídeo falando sobre a tatuagem e você pode assistir depois, amém? Vamos voltar à leitura. Não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem se encha de maldade. Guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. E quando o estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o oprimireis. Como o natural entre vós será o estrangeiro que peregrina convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justo e justo intereis. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel der da sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará com pedras. E eu porei a minha face contra este homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu da sua semente a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. E se o povo da terra, de alguma maneira, esconder os olhos daquele homem que houver dado a sua semente a Moloque e não o matar, então eu porei a minha face contra aquele homem, contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, com todos os que se prostituem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Veja que coisa, né? Deus é contra adivinhadores e encantadores. Sabe o que é que eu acho terrível? É ver muitas vezes nas redes sociais que ainda tem pessoas que se dizem cristãs e que ficam falando de signos, né? Acreditando na previsão dada aí pelos astrólogos no que diz respeito aos signos. Adivinhadores, Deus vira o seu rosto contra este tipo de pessoa. Não creia nessas coisas, não vá atrás de adivinhadores nem encantadores. A pessoa fica atrás aí de fazer simpatias disso e daquilo outro, encantamentos. Deus vira o seu rosto. Depois a pessoa ora, busca, clama e aí fica sem saber por que Deus não está lhe dando ouvido. A verdade é que Deus está com seu rosto virado para esta pessoa porque ela está buscando adivinhadores e encantadores. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. E guardai os meus estatutos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, e o seu sangue é sobre ele. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. E o homem que se deitar com a mulher do seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. Semelhantemente, quando um homem se deitar com sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão, o seu sangue é sobre eles. Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação,
certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Também a mulher que se chegar a algum animal para ter ajuntamento com ele, aquela mulher matarás com o animal, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. E quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e ele vir a nudez dela, e ela vir a sua torpeza portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levarão sobre si a sua iniquidade. E quando um homem se deitar com uma mulher que tem a sua enfermidade e descobrir sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão extirpados do meio de seu povo. Também a nudez da irmã de tua mãe ou da irmã de teu pai não descobrirás, porquanto descobriu a sua parentela, sobre si levarão a sua iniquidade. Quando também um homem se deitar com sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, a nudez de seu irmão descobriu, sem filhos ficarão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos e cumpri-os, para que vos não vomite a terra para a qual eu vos levo para habitar nela. E não andeis nos estatutos da gente que eu lanço fora de diante da vossa face, porque fizeram todas essas coisas, portanto, fui enfadado deles. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la em herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo o que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Quando, pois, algum homem ou mulher, se tiver um espírito adivinho, ou for encantador, certamente morrerão, com pedras se apedrejarão, o seu sangue é sobre eles. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão. E por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Não se contaminará por príncipe entre o seu povo para se profanar. Não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou infame, nem tomarão mulher repudiada de seu irmão, pois o sacerdote santo é a seu Deus. Veja que o sacerdote, ele não podia casar com uma mulher indigna, mas o sacerdote deveria casar sim. Inclusive, nós vamos ver no Novo Testamento, vamos chegar lá na leitura, que a proibição de casamento a um sacerdote, ou seja, proibir um sacerdote de se casar, é uma doutrina demoníaca. E essa doutrina a Igreja Católica tem adotado. Mas paciência, né? Infelizmente, muitos não têm o conhecimento da palavra e acham que está tudo bem. Mas a Igreja Católica proibir os seus sacerdotes de se casar é uma doutrina diabólica, segundo a própria Bíblia Católica.
Chegaremos lá na leitura ainda, mas vamos continuar aqui. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus. Santo será para ti, pois eu, o Senhor, que vos santifica, sou santo. E quando a filha de um sacerdote se prostituir, profana o seu pai, com fogo será queimada. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não descobrirá a cabeça nem rasgará as suas vestes. E não se chegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por sua mãe se contaminará. Nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará uma mulher da sua virgindade, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem dos seus povos tomará por mulher. E não profanará sua semente entre os seus povos, porque eu sou o Senhor que os santifico. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações em que houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver bélida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. E Moisés falou isso a Arão e os seus filhos e a todos os filhos de Israel. Amém, amados? Mais uma leitura aí encerrada. Veja que ele fala aí do homem que tiver alguma falta, não poderia oferecer o pão do sacrifício a Deus. Ou seja, ele como sacerdote não poderia entrar no lugar santíssimo. Você vai ler depois lá em Atos, quando Filipe encontra aquele eunuco, seja o homem que não tinha o testículo, que ele está voltando de Jerusalém porque impediram ele de adorar. E aí você vê mandamento sobre mandamento. O mandamento de Deus era que o sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo para oferecer sacrifício. Mas aquele homem, que era eunuco, ele poderia adorar a Deus e entregar o seu sacrifício ao sacerdote, para que o sacerdote apresentasse diante do Senhor. Mas ao invés disso, impediram ele de adorar ao Senhor. E simplesmente ele voltou sem poder adorá-lo. Deus então envia ali Filipe, que encontra com ele, explica para ele a palavra e o batiza. Hoje nós vemos a mesma coisa. Igrejas que os seus líderes, por uma má leitura do Antigo Testamento, acabam impedindo as pessoas de adorar a Deus. Se a mulher vai de calça na igreja, ela é impedida de adorar a Deus. Se ela usa brinco, se ela usa maquiagem, se ela tem o cabelo curto, ela é impedida de adorar a Deus. Se o homem vai e tem bermuda, é impedido de adorar a Deus. E aí vai. Um absurdo sobre outro absurdo. Leem a palavra, fazem uma má interpretação da palavra e criam aí mandamentos humanos que, ao invés de aproximar o homem de Deus, afasta o homem de Deus. Ainda bem que existem muitos ministérios que têm entendido isso e têm aberto as suas portas para que as pessoas venham, pois tudo aquilo que estiver nela que não for do agrado de Deus, Deus, através do seu Espírito, tirará. Cabe a nós, como líderes, ensinar
e ensinar o que está na Escritura. Porque veja, para aqueles líderes, aquele homem não podia adorar a Deus, mas pela Escritura séria, Filipe entendeu que poderia batizá-lo e fazer dele uma nova criatura. Hoje também, muitas pessoas são impedidas de serem batizadas por doutrinas sem pé nem cabeça. Doutrinas que não são bíblicas, doutrinas que são doutrinas de homens. Tem até gente que, se a pessoa for batizada num ministério tal, a pessoa vai para determinado ministério, tem que batizar de novo. Isso não é bíblico. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Pois é, infelizmente, está cheio de fariseu nos nossos dias hoje também, afastando o povo de Deus, afastando as pessoas da verdadeira adoração ao Senhor. Por isso que é importante que você leia a palavra, como você está lendo aqui comigo, para aprender de Deus e se aproximar a cada dia mais dele. Amém? Compartilhe esse vídeo. Você que gostou também, já deixa aí o seu joinha e nos ajude a crescer nesta plataforma. Lembrando também que nós temos aí a vaquinha para a compra do computador para edição de vídeo. Me ajude aí nesse propósito, o link está na descrição. Mas, forte abraço, a paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!